Quando a gente fala em queimaduras, muitas pessoas pensam apenas no momento do acidente. Mas o tratamento é longo, delicado e envolve várias etapas. O Centro de Queimados do Hospital Universitário de Londrina é referência para toda a região e recentemente ganhou ainda mais destaque após a recuperação impressionante da advogada Juliane Vieira, que sofreu queimaduras graves ao salvar familiares durante um incêndio em Cascavel. E depois de meses de internação e tratamento intensivo, deixou o hospital andando, emocionando todo o Paraná, aliás, emocionando todo o Brasil. Para entender, então, como funciona esse atendimento, quais são os desafios e também orientar a população sobre prevenção e primeiros cuidados a casos aí de queimaduras, nós recebemos hoje profissionais lá do Centro de Queimados do HU, que, como eu falei, é uma belíssima referência ao nosso hospital. Primeiro, quem está aqui comigo é a médica cirurgiã plástica do Centro de Queimados, doutora Xênia. Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. E também a assistente social, a Thaís Aparecida. Seja bem-vinda também. Primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês. É um trabalho sensacional, incrível, maravilhoso, que é referência para todo o nosso país. E começar, então, falando, né, como que vocês costumam receber esses pacientes no hospital? Esses pacientes que já chegam lá, às vezes, sem muita esperança, né? Então, como você falou, primeiro, boa tarde, gente. Boa tarde. Muito obrigada pelo espaço para que a gente possa estar sempre educando a população em questão tratamento e principalmente a prevenção. Sim. Na verdade, é o seguinte, nós somos referência no estado do Paraná inteiro, então existe uma central de leitos que faz toda a regulação desses pacientes mais graves, então o nosso CTQ costuma ser a referência dos pacientes mais graves. E também nós temos aqueles pacientes que se queimam aqui na região mais próxima de Londrina, que são trazidos pelo SAMU, né? Então, basicamente, são esses os pacientes que a gente recebe. A procura direta das pessoas da região e mais os que vêm referenciado de Paranaguá, vem de Cascavel, de Foz do Iguaçu, às vezes até de Santa Catarina, né? Então, assim, são pacientes de toda essa região. Então, praticamente de todo o estado vocês recebem? De todo o estado. Inclusive, às vezes, Curitiba tem um centro de queimados também, que tem mais leitos que o nosso, porém, às vezes está lotado. Então, mesmo de Curitiba, a gente recebe paciente da região do litoral e de Curitiba, que teoricamente seria mais próximo a Curitiba, mas às vezes lá também está lotado. Todo tipo de lesão vocês recebem? Em qualquer parte do corpo, vocês tratam pacientes? Sim. Esses referenciados normalmente são os grandes queimados, com superfície queimada maior, 20, 30, 40%, 60%. São esses pacientes desses casos mais graves, né? Normalmente associados a incêndio, acidente com churrasqueira. E aí a gente tem também aquelas lesões mais simples, sabe? A criança que se queimou com a água que a mãe estava fazendo café, que pôs a mãozinha no forno. E esses a gente tem um ambulatório para fazer o tratamento dessas pequenas queimaduras, que esses pacientes que não precisam internar, mas mesmo assim, e normalmente esses daí são daqui da nossa região. Thaís, né? Thaís, quais são os principais demandas de pacientes, assim, os familiares também podem participar desse tratamento, independente da idade do paciente, se é criança, se é adulto? Perfeito. Boa tarde a todos. Nós temos uma equipe multidisciplinar para atender esses pacientes, porque a questão da queimadura é um trauma que ninguém quer vivenciar, então chega, além da questão da queimadura, você também tem a questão do trabalho, né? A pessoa ela vai ter um tratamento, geralmente, em regra geral, longo. Às vezes fica mais de meses, como foi referenciado o último caso, 3 meses. Então, a pessoa ela se fica longe do trabalho, às vezes ela é a provedora do lar, o provedor do lar. Então, tem questões previdenciárias, questões trabalhistas. A nossa atuação enquanto a categoria de serviço social, nós buscamos olhar para essa questão, analisar as questões de desproteção social, e a busca pela garantia de direitos. A gente fica cuidando nessa questão de orientação
previdenciária, mas também, como você falou, a família é muito importante no tratamento. A gente mora muito apreço pela família participando e, em muitos casos, por ser um tratamento longo, essas famílias, como a doutora disse, nós atendemos a pacientes de muitos municípios. Então, essas famílias, às vezes, elas vêm para Londrina e o custo é alto permanecer aqui, acompanhar a visita. Às vezes, o paciente, ele permanece dentro da UTI, da UTQ, né, que é de Queimados, ali por mais de um mês. E então nós também viabilizamos a questão da casa de apoio, que é um braço do HU ali, que atende essas famílias. A gente cuida sim. Muito bom. Tem uma reunião que é feita para esses familiares, para acolher, para poder apresentar, esclarecer o quadro clínico desse paciente, esclarecer dúvidas. A gente procura sempre fazer com que a família participe do tratamento do paciente. Muito legal isso. Então, além de tratar o paciente, ali, a saúde do paciente, também consegue meio que organizar a vida dessa família, que praticamente muda, né? Começa a viver aqui na cidade, essas pessoas que vêm de fora, né? Doutora, e como funciona o tratamento? A gente ouve falar que vem pele de fora. Também existe ainda aquele tratamento com a escama do peixe? Ainda é feito esse tipo de tratamento aqui em Londrina? Não, aqui a gente não trabalha com essa que a gente chama de pele heteróloga. Isso, essa aí que eu não sabia como falar. A pele heteróloga é uma pele temporária substituto que funciona como um curativo, digamos assim, de outra espécie. A gente chama heterólogo. Quando a gente tem o transplante de pele de outro ser humano, doador, daí é transplante de pele homóloga, porque é a mesma espécie. Mas mesmo o transplante de pele homóloga não funciona, por exemplo, como um transplante de medula ou um transplante de cardíaco, de maneira geral, que a gente consegue ter medicamentos que enganam o sistema imunológico e aquele órgão que tem um DNA diferente, né? O doador do receptor, ele tem que ser compatível, mas ele é diferente. Nesse caso, na pele, a gente não tem como enganar o sistema imunológico. Então, a gente faz, sim, transplante. Inclusive, no meu último plantão, nós temos um caso grave com 75% de área queimada. E a gente fez um transplante de pele de banco. Nossas referências são de banco de pele, Curitiba e Porto Alegre. Mas Porto Alegre também trabalha com o manejo da membrana amniótica, que é aquela membraninha que envolve o bebê, que no caso a mãe doa e na hora do parto é feita a coleta. E essa membrana também é algo novo, que o Brasil já existia em outros lugares, mas que aqui no Brasil só foi no final do ano passado. Recente? É bem recente. E isso também é algo que a gente vê como um arsenal a mais, uma arma a mais, porque é muito difícil tratar esse paciente grande queimado. Ele é muito complexo. A injúria da queimadura é a maior que o ser humano pode ter. E a pele é um órgão importantíssimo, que a gente só se dá conta do quanto ela é importante quando passa por um trauma desse. Sim. Por isso que daí a gente tem toda essa equipe, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, enfermeiros. O trabalho da Thaís é fantástico, gente. Ela não existe. Ela me pede relatório o plantão inteiro. Mas eu adoro, porque assim, a preocupação dela com o paciente é ímpar. Então, assim, realmente complexo para o diagnóstico social que é feito pela equipe do serviço social. Ele entra, inclusive, na discussão do caso. A gente tem que tratar o paciente como um todo. Ele não é uma área queimada. Sim. Ele é um ser humano com uma patologia gravíssima, internado por longo período e que tem toda uma vida lá fora, e como ela mesma disse, às vezes é aquela pessoa que é o provedor de uma família inteira. Então são muitas coisas que têm que ser consideradas, e inclusive no manejo dessa alta, da ida do paciente, da transição desse período de longa internação para a vida real, é um período bem complexo, e nesse caso a equipe do serviço social é gigante. Pacientes assim a gente não dá alta final de semana, por exemplo, que tem que ter toda uma logística. Ah, é?
Obrigada. É um assunto muito legal da gente falar, enaltecer realmente o trabalho de vocês. Parabéns de novo pelo trabalho, é sensacional. A gente aqui, enquanto jornalista, né, jornalismo aqui, a gente está sempre mostrando o trabalho de vocês, mostrando esses pacientes, quanto eles chegam graves lá e também quando eles saem de lá, né? Toda uma equipe trabalhando e todo o tratamento é do SUS. Isso é que é mais interessante também, né? Parabéns, viu? Obrigada a vocês. Nós agradecemos. Até mais. Tchau. Tá vendo, gente? Trabalho sensacional aqui na nossa cidade, desenvolvido pelo SUS por profissionais extremamente qualificados.